E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje um vídeo muito importante, porque é sobre a ponta esquerda do Bayern. O que o Bayern precisa fazer para parar de levar fora? Porque aparentemente todo mundo que o Bayern quer não está dando certo. O que o Bayern tem que fazer? E quem o Bayern tem que contratar? Vamos discutir sobre isso. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, porque eu quero trazer todos os nomes que estão disponíveis no mercado, que eu acho que o Bayern poderia contratar, ou que tem nível para jogar no Bayern, tanto de ponta esquerda, como também de meia atacante. Porque, para quem não sabe, o Bayern queria o Wirtz, que é o meia atacante. Ele pode jogar um pouco mais para esquerda, pode jogar um pouco mais centralizado, mas é o meia atacante. Mas depois que o Bayern perdeu o Wirtz para o Liverpool, o Bayern desistiu dessa ideia de contratar um meia atacante. Mas como está tão difícil o mercado de ponta esquerda, talvez seja uma opção voltar para essa ideia. Eu também vou dar algumas opções de meia atacante para o Bayern aqui. E antes de começar o vídeo, só um recadinho. Eu já tenho mais dois vídeos planejados para fazer sobre o Bayern, que são vídeos muito legais. O primeiro é o que o Bayern precisa fazer para se manter na elite do futebol pelas próximas décadas. O que o Bayern precisa fazer? Esse vídeo vai estar muito interessante. E o outro é sobre é, qual que é a importância do Leverkusen e do Xabi Alonso para o Bayern de Munique. Porque, apesar de ter sido um período muito ruim, muito estressante para os torcedores do Bayern, tem sim algo de bom que veio dessa disputa. E eu quero falar com vocês. Esse é um vídeo muito mais sobre futebol do que só sobre o Bayern, apesar de ser sobre o Bayern, obviamente. E o último recadinho é sobre o Super Mundial de Clubes. Eu planejo sim fazer pós-jogos, mas só a partir do mata-mata, e daí eu vou ver se eu vou fazer aqui no meu YouTube ou lá no meu TikTok, no meu Instagram. Ou talvez nos dois, posso fazer um mais resumido para TikTok e um pouco mais aprofundado aqui no YouTube. Então, agora vamos começar a falar sobre a ponta esquerda do Bayern, que é o assunto desse vídeo. Mas antes disso, só lembrar uma coisa: se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal, é muito importante para mim, de verdade. E se quiserem, podem comentar sobre esse assunto. Desde que tenha respeito, podem comentar à vontade. Então, para começar a falar sobre a ponta esquerda do Bayern, eu tenho que dizer uma coisa: o Bayern tem que parar de brincar no mercado. O Bayern tem que parar de ficar dando mole. Por quê? Eu quero começar falando aqui sobre o Nick Williams, que, obviamente, eu sei disso. E se eu sei disso aqui no Brasil, obviamente na Alemanha os caras sabem disso. O Nick Williams, como ponta esquerda, eu acho que dos disponíveis no mercado, é o que tem o melhor encaixe no Bayern de Munique. Todo mundo sabe disso, e não é à toa que o Bayern quer o Nick Williams. Não é à toa. Mas por que eu quero dizer isso? Cara, era óbvio que o Nick Williams era a melhor opção. Só que o Bayern passou tempo demais querendo o Wirtz, e eu não vou culpar o Bayern. Em querer o Wirtz, o Bayern estava certo. Só que assim, o Wirtz foi, o quê? Dia 25? Foi por aí. Foi um pouco antes da final da Champions, foi na semana anterior à final da Champions, na semana que veio antes. E ele recusou o Bayern para ir pro Liverpool. Quando o Wirtz recusou o Bayern já tinha que ter ido para um plano B. Independente se é meio atacante, independente se é ponta esquerda. O Bayern perdeu o Wirtz, já tinha que ter um plano B na hora e já fazer uma oferta. Só que o que acontece? Não sei se vocês viram as notícias, na época do Wirtz, o Bayern só quer o Wirtz, não tá trabalhando em nenhum plano B. E, cara, esse tipo de notícia eu até entendo. Se o Bayern quisesse postar na mídia pra falar pro Wirtz, ó, ele só quer você, vamos vir pro Bayern. E tentar convencer ele. Isso, tudo bem. Mas tinha que ser fake news. O Bayern não podia não ter nenhum plano B. Isso é muito, desculpa, isso é muito amadorismo. O Bayern precisava ter um plano B. Por quê? Cara, se o Bayern, como agora, soubesse, já tivesse o plano B do Nick Williams, perdeu o Wirtz, o Bayern já podia chegar no dia seguinte e falar assim, Nick Williams, ó, a gente tá pronto pra pagar a multa. O que você acha? Vamos fechar o salário. O que você acha? Vai. 18 milhões de euros brutos. Ou 20 milhões, mesmo que seja. Que eu acho um salário absurdo. Eu acho que o máximo que eu ofereceria pro Nick Williams é 18. Eu já vou discutir mais sobre isso, sobre o Nick Williams. E o Bayern já tá pronto. Mas não. O Bayern perdeu o Wirtz e o Bayern ficou algumas semanas. Rafael Leão, Mitoma, Nick Williams. Quem a gente vai contratar? Quem será? Ficou nessa enrolação, sem saber. Daí quando o Bayern decidiu ir pelo Nick Williams, o Nick Williams decidiu pro Barcelona. E o Barcelona decidiu tentar o Nick Williams. Então assim, o Bayern ficou demorando demais. Daí na hora que ele decidiu o Nick Williams, perdeu. E agora sobre a situação do Nick Williams, ele quer ir pro Barcelona. E enquanto ele quiser ir pro Barcelona, a vontade do jogador tem que ser respeitada. Só que o negócio aqui, ó, é o que tá nessa notícia. O Bayern espera que o Barcelona não consiga finalizar o acordo devido aos problemas financeiros ou de registro. Cara, esse acordo do Nick Williams é muito complicado pro Barcelona, porque ele vai ganhar um alto salário. A multa dele com o Atlético Bilbao tem que ser pago à vista, então o Barcelona tem que pagar na hora. E o Barcelona ainda enfrenta problemas com o fair play financeiro, ou mesmo que consiga pagar, tem que ver se a La Liga deixa registrar o jogador.
Então é muito complicado. Eu ainda acho que vai acontecer. Eu acho que o Barcelona vai dar algum jeito aí. Mas pode ser que o Barcelona perca o Nico Williams, não consiga contratar ele. E daí o Bayern ainda está aqui. O Bayern está deixando a porta aberta para o Nico Williams e ainda quer ele. E o Bayern, para tentar convencer o Nico Williams a deixar o Barcelona, o Bayern está oferecendo um salário de 12 milhões de euros líquidos por ano. O que é líquidos? É sem impostos. Os impostos na Europa são mais ou menos 50%. Então o Bayern está oferecendo um salário de 24 milhões de euros para o Nico Williams. Basicamente é isso. Só que são 20 fixos, mais 4 de bônus. Cara, é um salário absurdo. O Harry Kane, cara, melhor centroavante do mundo, na minha opinião. Um jogador que tem nível para disputar a bola de ouro, ganha 25 milhões. Eu adoro o Nico Williams. Eu adoro o Nico Williams, de verdade. Mas, cara, esse salário é absurdo. Não dá pra pagar isso pra ele, na minha opinião. E eu não pagaria isso pra ele. Eu acho que o Nico Williams já é uma realidade e ele tem nível pra ser top 3 pontas esquerdas do mundo. Fácil. Mas eu não vejo hoje o potencial do Nico Williams bola de ouro. E eu vejo esse potencial, no, por exemplo, no Musiala. E o Musiala tá recebendo esse salário que o Bayern tá oferecendo pro Nico Williams. E mesmo pro Musiala, que eu acho que tem potencial bola de ouro, eu não acho que ele se provou o suficiente para merecer esse salário agora. Eu acho que ele tem potencial para merecer esse salário daqui a 2, 3 anos. Mas mesmo o Musiala, que eu acho que tem potencial de bola de ouro, eu não pagaria esse salário para ele, que o Bayern tá pagando. Mas o Musiala tem outras questões, porque o Musiala, a segunda maior joia alemã, já tava no Bayern, tem outras questões que faz ser mais aceitável. Mas, cara, basicamente, por que esse negócio do Nico Williams me revolta tanto? Porque ele tava toda hora falando, o Nico Williams quer 20 milhões de euros brutos, ou 10 milhões de euros líquidos por ano, que já é um salário que eu acho absurdo. Eu pagaria, no máximo, 9 líquidos, que são 18 brutos. Isso é que eu pagaria pra ele. Mas eu queria pagar um pouco a mais. Que eu já acho que é um salário que, nesse momento, o Nico Williams não se provou o suficiente pra ganhar. Mas tudo bem. Não é um absurdo completo, mas eu acho um absurdo. De qualquer jeito. Só que tava um salário abaixo. Daí o Bayern ficou enrolando, não foi com tudo pra cima. Daí chegou o Barcelona aí entrou no meio. E agora o Bayern tá oferecendo salário. O Bayern tava até hesitante a pagar os 20 milhões pro Nico Williams. Agora quer pagar 24 milhões. Agora que o Barcelona se meteu, né, o Bayern desesperou e tá metendo um salário ainda maior. Então, assim, cara, nesse negócio, cara, eu acho muito amadorismo. E o que eu queria dizer? Assim, esse negócio do Nico Williams, vamos ver o que vai acontecer. Deixa mais pra frente. O encaixe do Nico Williams é perfeito, eu só acho que esse valor é alto demais. E depende muito da questão do Barcelona. Ou se o Nico Williams falar assim, o Bayern também oferece um salário absurdo, então vamos aceitar. Eu acho improvável, mas pode acontecer. Mas assim, o que o Bayern tem que fazer de verdade? O Bayern tem que escolher um alvo e ir com tudo pra cima. Não pagar valores absurdos, não tô falando isso, não pagar valores muito acima do mercado. Mas o Bayern tem que definir um alvo. Tem que definir um alvo logo. E falar, é esse cara que eu quero e eu vou tentar contratar ele. E não ficar igual fez com o Nico Williams. Será que eu tento? Será que eu tento? Daí quando decide, já perdeu o cara. Isso que me revolta do Bayern. O Bayern tá muito lento. Desculpa pelo fone, que eu preciso urgentemente comprar o microfone. Ele vai ficar fazendo ruído quando eu arrumo porque ele tá caindo. Daí, vamos falar de Rafael Leão, que é outro nome. Eu acho que o Bayern agora não quer muito Rafael Leão. E é muito pelo que eu penso do Rafael Leão. Cara, ele é um jogadoraço. Baita talento. Também, potencial para ser top 3 ponta esquerda do mundo. Joga muito. Mas o problema do Rafael Leão. Eu vou até mostrar o outro post primeiro. Até o outro post é mais interessante, que eu separei dois aqui. Espero carregar logo. O problema do Rafael Leão é a mentalidade. Ele é um cara que não tem mentalidade vencedora. Não tem. O Rafael Leão não é um cara que procura o gol a todo tempo. Você vê que o Rafael Leão. É o que eu falo, ele faz mais golaço do que gol. Porque ele sim gosta desse futebol bonito e tal. E ele consegue fazer porque ele é um talento absurdo. Mas o Rafael Leão, ele não tem a mentalidade vencedora de procurar o gol todo tempo, querer matar o adversário, querer acabar com o jogo. Não tem. Até por isso que ele é um jogador que oscila muito. E ele também não se dedica defensivamente. Poucas vezes ele se dedica defensivamente. Esse é o grande problema. Ainda mais pro Bayern, que é um time que marca pressão, faz marcação individual. Rafael Leão precisaria marcar. E aqui, é a mesma coisa, ó. Foi essa notícia que explica exatamente o que o Rafael Leão. Ele é o nome mais controverso internamente no Bayern. Tem vozes céticas que duvidam que ele realmente se encaixe no DNA do Bayern. Tem o DNA vencedor, querer vencer. As críticas incluem falta de mentalidade, exatamente, é a mesma coisa que eu penso, eu já pensei aqui faz tempo, essa notícia só veio para comprovar. Falta de trabalho defensivo e ego exagerado. Por outro lado, outras pessoas dentro do Bayern acreditam que o seu potencial é enorme e que vale a pena arriscar.
e se comprometer com a transferência. Então, assim, tem pessoa que fala assim, ele falta mentalidade, e outros falam assim, vamos pelo talento, ele tem muito talento. Mas assim, pelo menos eles sabem qual que é o problema do Rafael Leão. E aqui, essa notícia aqui. Dentro do Bayern, há esperança de que o Company melhore o desempenho defensivo do Leão. Além disso, o português pode ser utilizado não apenas na ala, mas também no ataque, se necessário. Mas assim, dentro do Bayern, se o Bayern tentar contratar o Rafael Leão, vai ser na esperança de que o Vincent Company mude a mentalidade do Rafael Leão. Faça ele um cara mais consistente, que, com mais vontade de ser ganhador, que trabalhe mais defensivamente. Mas é na esperança de que o Company arrume o Rafael Leão. Então, assim, pra mim não vale a pena, de verdade. É, individualmente, Rafael Leão é um jogadoraço. Mas como jogador de equipe, não acho. Eu não contrataria o Rafael Leão, mas vamos ver, né? Talento ele tem. Talento ele tem. E o último nome, que eu trouxe primeiro os três mais difíceis. Depois a gente vai falar de outros nomes. Vamos lá. É o Barcola. O Barcola, eu já disse minha opinião. Tem muito talento. Ele é habilidoso, rápido. Ele quebra defesas. E eu entendo porque o Bayern quer ele. Ele joga na ponta esquerda, mas quebra o galho na direita, apesar de na ponta esquerda ser a posição preferida dele. Então eu entendo porque o Bayern quer ele. Mas eu acho que ele precisa melhorar muito a finalização. Você vê que ele, essa temporada, fez vários gols, mas porque ele joga no PSG, na Liga Francesa, que é bem mais fraca. Só que assim, cara, ele ainda perde os gols inacreditáveis. Então, ao mesmo tempo que o Barcola, hoje, poderia ser um baita jogador no Bayern, ele poderia ser um cara que deixa a torcida com raiva pelos gols que ele perde. Mas assim, ele é jovem ainda, e se ele melhorar a finalização, ele é um ótimo ponta, e ele tem um ótimo potencial. Só que assim, ele seria muito caro, e nesse momento, ó, nesse Claif informou pessoalmente pro Bayern que o PSG não tá considerando vender o Barcola. Então o PSG não quer vender ele, e o Barcola também não falou que quer sair. Não sei se o Barcola fala assim, não quero sair de jeito nenhum, mas ele também não tá querendo sair. Então assim, cara, o, o problema do Barcola é que ele precisa querer sair. Se ele quiser sair, daí ele pode falar assim, PSG, eu quero ir pro Bayern. Daí o PSG, daí o PSG tem que, talvez saiba negociar ele. Só que mesmo assim vai ser caro. Mas nesse momento, muito difícil, a minha opinião, que ele tem um grande potencial, e se ele melhorar a finalização, seria uma ótima contratação. Mas com a finalização que ele tem hoje, ele poderia tanto ser um jogador muito bom no Bayern, quanto ser um jogador que deixa a torcida com raiva, de verdade. Agora, outro nome, se o Bayern quiser gastar dinheiro, é o Rodrigo. Você vai carregar aqui logo. Mas, cara, o Rodrigo é difícil. Eu não sei quanto o Real Madrid vai querer com ele. Por ele. Eu acho que o valor justo hoje, 90, 100 milhões de euros para contratar ele. É o que eu pagaria. 90 a 100 milhões de euros. Não pagaria mais que isso. Mas, obviamente, o Real Madrid tem direito de pedir 150. Não quer dizer que eu ache justo o valor. O Rodrigo, né? Pode jogar de ponta direita, pode jogar ponta esquerda, ele é um jogador bem versátil, pode jogar com meio atacante também. Mas o grande problema do Rodrigo é que ele, no Real Madrid, porque já que o Vinícius Júnior é melhor que ele tem que jogar na ponta direita. Só que todo mundo sabe que o melhor Rodrigo é na ponta esquerda. Então, tem uma chance dele querer sair. Tem uma chance dele querer jogar na melhor posição dele. Nossa, tá falando que ele tem um super mundial de clubes. Não tem. Tá errado o transfer market, mas tudo bem. Achei engraçado isso. Mas tá bom, voltando pro assunto do vídeo. Então tem uma chance dele querer sair. Mas depende muito do Rodrigo querer sair. Depende muito também do Bayern querer pagar 90 a 100 milhões de euros. Eu acho que é um valor que dá pra pagar, mas o Bayern tem que estar disposto a gastar essa grana. E depende do salário dele. Por quê? Eu acho, achismo meu, eu acho que ele vai querer uns 20 milhões de euros. Eu, pelo Rodrigo, pagaria entre 16 e 18 milhões de euros de salário. Eu acho que esse valor estaria justo. E aqui? E, assim, apesar de eu achar que ele vai querer mais, eu também não sei quanto o Bayern vai estar disposto a gastar, né? É outra coisa. E nem tem muita especulação de Rodrigo e Bayern. Eu acho que é um jogador que o Bayern poderia tentar. Porque, enquanto o Rodrigo quiser ficar no Real Madrid, eu acho que ele vai ficar. Mas se o Bayern convencesse o Rodrigo, mostrar o projeto, falar assim, você vai ser ponta esquerda, isso vai ser importante, tudo isso, eu acho que ele pode querer se mudar pro Bayern. E se ele quiser se mudar pro Bayern, eu acho que o Real Madrid aceitaria vender ele. Só que o Bayern tem que querer antes e convencer o jogador. É que não tá mostrando aqui, o Capola de hoje não tá querendo carregar, infelizmente. Mas, basicamente, eu só queria mostrar aqui com a tela, mas o Rodrigo hoje ganha 12 milhões e meio de euros por ano. Então, se o Bayern oferecer 16, 18 milhões, já vai ser um grande aumento salarial para ele. E eu acho que dá para convencer. Eu acho que é um salário justo. 16 a 18 milhões de euros, eu acho que dá para pagar para o Rodrigo. E o Rodrigo tem uma coisa que é muito interessante, porque eu não sei como vocês acompanham as redes sociais do Bayern, mas vira e mexe o Bayern posta alguma coisa voltada ao público brasileiro. Vira e mexe, sim.
Um parabéns pro Palmeiras, um parabéns pro São Paulo, um vídeo com música brasileira, um vídeo com algum meme brasileiro. Eu não sei se ele faz isso só pro Brasil, né? Se o Bayer faz isso só pro Brasil para outros países, mas como eu sou brasileiro, aparecem os vídeos do Brasil, as postagens do Brasil pra mim. Mas eu acho que ele faz para outros países. Mas claramente o Bayer tem a intenção de criar uma relação com o público brasileiro, ter mais torcedores brasileiros. Pelo menos eu entendo desse jeito. Só que para você conseguir fazer isso do melhor jeito, a melhor maneira de você criar uma conexão com o público de um país é você ter um craque desse país. Então, assim, além de ajudar na ponta esquerda, eu acho que seria um baita reforço o Rodrigo. Cara, com certeza aumentaria a torcida brasileira do Bayern. Então, pra mim como brasileiro, eu acho muito interessante ter um brasileiro lá no Bayern. Obviamente, eu não sei como na Alemanha os caras veem isso, mas como brasileiro, eu acho que seria muito interessante. Agora, outro nome que eu queria falar, agora os próximos dois são do Liverpool, que é o Gakpo. Só que carrega aqui, né? Porque fica com a lembrança que é meio triste. Mas é o Gakpo. Cara, o negócio do Gakpo, ele é ponta esquerda, só que ele não é um grande cara de X1. Não que ele não saiba driblar, num contra um, cortar, chutar, ou cruzar pra cortar pra cruzar, mas ele não é um grande cara de dribles. Só que ele é um cara que busca o gol, ele é um cara que produz, ele faz gols. Ele é um cara que vai também para bolas aéreas, ele é muito alto, pode ser muito bom. Então o Gakpo é um cara que eu gosto bastante. Ele ajuda na marcação. Então o Gakpo é um nome que eu acho que o Bayern tá de olho e poderia estar de olho. Só que eu acho que a questão é assim, convencer o jogador a se mudar pro Bayern. Aqui tá falando que o valor de mercado dele é 70 milhões de euros, e eu acho que esse aqui seria o valor justo por ele. E se o Bayern quiser o Gakpo, eu acho uma boa contratação. A única coisa é que ele não é aquele grande cara quebrador de linhas. Isso ele não é, X1. Mas ele é um cara que faz gols. Ele é um cara que produz. E o Bayern, nessa temporada, faltou muita eficiência no ataque. O Bayern, todo mundo só reclama da defesa, com algumas coisas corretas, algumas coisas exageradas, mas reclama muito da defesa. Mas o Bayern perdeu muitas coisas nessa temporada por ineficiência no ataque. Perdeu muito gol. E o Gakpo é um cara que traz gols, é um cara que ajuda no ataque. Então, nessa questão, o Gakpo seria um cara muito interessante. Outro do Liverpool que também é muito interessante é o Luiz Dias. O Luiz Dias é um cara, se dedica muito pelo time. Eu adoro ele. Apesar de que nem no Liverpool, o cara que é mais conhecido por trazer gols, trazer produção, é o Gakpo. O Luiz Dias na Premier League, por exemplo, tem números até melhores que o Gakpo nessa temporada. Fez 13 gols, 7 assistências. Então o Luiz Dias é um cara que ajuda. E também não é um super driblador técnico, um dribler refinado e tal. Mas ele é um cara que dribla, parte pra cima da defesa, ele quebra linhas. Ele tem essa capacidade, apesar de não ser o hiper mega high level, ele é bom nisso. Ele tem a capacidade de quebrar linhas. Ele faz gols, ele se dedica pelo time, ele marca muito, é muito esforçado. E eu gostaria muito do Luiz Dias. O problema dele é o valor e idade. Aqui ele tá falando que ele vale 70 milhões de euros. Cara, eu não acho que ele vale hoje. O Liverpool acho que vai querer uns 80 por ele. E eu acho que o valor justo seria 60. E por que 60? Porque o Luiz Dias já tem 28 anos. E um ponta, a partir dos 30 anos, 31, 32, cara, já não é mais a mesma coisa. Você vai ver, tem poucos pontas na elite do futebol hoje com 32 anos mais. Os últimos que conseguiram ter esse nível maior foi o Salah agora, o Messi há um tempo atrás, Cristiano Ronaldo, mas foi um cara muito diferente, cara muito bom, cara da elite da elite. Então, se o Bayern pagasse, contratasse o Luiz Dias, teria um cara para 3 anos, talvez 4. Mas a expectativa é que não seja muito mais que isso. Obviamente, o Luiz Dias talvez jogue até os 35 em um ótimo nível, talvez. Mas o normal é que a partir dos 31, 32 anos, o nível dele já caia. E é por isso que eu acho que o Bayern não vai tentar o Luiz Dias. E é por isso que eu também acho que se fosse pra tentar, seria 60 milhões de euros. Mas é um cara para 2, 3 anos. 2, 3 anos ótimos. Eu acho que o Luiz Dias agregaria muito pro Bayern. Mas o problema dele é a idade. Agora, outro jogador de Premier League, cara, que eu gosto bastante, é o Gordon. Esse daqui já também não é um drible, vai, tipo Neymar, esses dribles carretilha, esse tipo de coisa. Mas é um cara muito agressivo no sentido de quebrar a linha, ele parte pra cima da defesa. O Gordon também é um ponto inteligente. Ele não é um playmaker assim, mas ele é um ponto inteligente que joga a cabeça erguida, tem uma boa finalização. Eu acho que ainda pode melhorar, ele ainda perde alguns gols, mas você vê que não é uma finalização pífia. Ele tem uma boa finalização, apesar de que é uma coisa que tem que melhorar, a eficiência dele, mas ele até chuta bem. Cara, eu acho que seria um nome muito interessante. E eu acho que daria pra investir entre 65 a 75 milhões de euros nele. Eu acho que 75 já é estourando, talvez com bônus. Eu acho que daria pra investir nele.
O problema é que eu acho que o Newcastle não aceitaria esse valor. Eu acho que o Newcastle ia querer 80, 90 milhões de euros. E daí isso eu já acho demais. Mas entre 65, 70, no máximo 75, eu gastaria no Gordon. É um jogador que eu gosto bastante. Por exemplo, o Arsenal também, que é um ponto à esquerda. O Arsenal é outro time que eu gosto de assistir. Cara, eu não sei porque o Arsenal não tem o Gordon. Claro, não pagar qualquer valor, mas eu sei que não tenta. E na questão do Bayern, acho que o Bayern é um jogador que o Bayern poderia tentar. Talvez não seja a primeira opção, depende muito do preço, mas o Bayern poderia tentar. A única coisa que eu não entendo é porque ele não foi especulado com o Bayern. Porque assim, eu entendo se falasse assim, o Bayern tentou o Gordon, mas caro demais. O Bayern tá de olho no Gordon. Mas, cara, o Gordon tem nível pro Bayern, pelo menos tá de olho. Eu não sei porque não saiu nenhuma notícia, assim. Eu acho que o Bayern deveria estar de olho no Gordon. Não precisa tentar, não precisa aceitar qualquer valor. Mas eu não entendo porque o Bayern nem sequer tá de olho. Porque o Gordon é um ponto que eu acho que eu gosto bastante e que eu acho que poderia agregar muito do time. De verdade. Agora esse daqui, o Jamie Gittins, já é mais uma promessa. Apesar de que, por exemplo, o Gordon também acho que tem teto para evoluir. Acho que ele pode evoluir. Mas o Gittins é uma das melhores promessas de ponta esquerda do mundo. Uma das melhores. O negócio é que, como eu disse, ele ainda não é uma realidade. Então, tem uma chance de chegar no Bayern, demorar para evoluir, não dar impacto imediato. Tem essa chance. Mas, cara, o Gittins é uma das maiores promessas, já é muito talentoso. O problema dele nessa temporada é que desde que o Kovac chegou, o Kovac tá jogando num sistema que ele tem que jogar mais centralizado. Ele não tá dando muito certo, ele é um jogador que joga mais aberto. Então, no caso do Bayern, ele teria um ótimo encaixe, porque a fase boa dele na temporada jogou mais aberto, e no Bayern ele jogaria assim. Então, cara, é um cara que o Bayern quer. O negócio é 60 milhões de euros, acho que dá pra gastar isso nele. Assim, como eu disse, eu acho que tem caras mais prontos no mercado. Tem caras que eu tentaria antes, mas eu acho que um cara que o Bayern tem que estar de olho e poderia sim tentar. Eu acho que o Bayern precisa de um cara mais pronto, um cara que vai já dar impacto imediato, sem certeza, porque o Gittins tem potencial para dar impacto imediato, tem essa qualidade. Mas não é certeza. Ele é mais uma- um cara que pode dar impacto imediato, mas é um cara mais pensando a médio e longo prazo. Ele é uma grande promessa. Então, sim, eu acho que o cara que o Bayern pode sim tentar, mas eu tentaria outros jogadores antes. Se não desse, cara, o Gittins estaria bom. Estaria de ótimo nível pro Bayern. Agora, outra promessa, e essa daqui eu tenho um pouco menos. é, eu, eu consigo falar um pouco menos dele, que é o Yildiz, da Juventus. Cara, o Yildiz, eu já assisti um pouco dele, e uma coisa dá pra perceber, sem dúvida nenhuma. Ele é uma promessa gigantesca. Uma das melhores promessas que existem no mundo. Um grande talento. Um grande talento. Ele já foi da base do Bayern. O Yildiz pode jogar na ponta esquerda, mas ele também pode jogar mais centralizado como meio atacante. É um jogador muito versátil, a gente pode ver aqui, ó. Eu até acessei antes. Então, ó, como fez várias posições, pode jogar como segundo atacante. Assim, cara, é um talento gigantesco. Essa temporada ele teve que jogar numa Juventus muito ruim. Então, assim, ele ainda fez 20 participações em gols. A única coisa do Yildiz é o valor, porque eu não tenho muita noção de qual seria o valor dele hoje. Eu chutaria pelo menos 70 milhões de euros. Pelo menos. Talvez até uns 100. Talvez a Juventus peça uns 100 milhões de euros por ele. E a questão do Yildiz é o quão pronto ele está. Essa é a minha grande questão. O talento, eu sei que ele tem capacidade para ser um ponta titular do Bayern por 10 anos. Por 8 anos. Esse é o potencial dele. Só que eu não assisto tanto a Juventus. E a Juventus teve uma temporada muito ruim. E coletivamente. E isso afeta o individual. Então é a minha única preocupação do Yildiz. Quão pronto ele está? Será que ele já está pronto para ser titular do Bayern de Munique? Ou não? Eu sei que o potencial ele tem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas será que ele já está pronto? Isso que eu não tenho certeza ainda. E é daí que vem a minha ideia. É uma ideia que eu tenho, assim. Se o Bayern vender o Coman, o Bayern vai precisar de um ponta titular e um ponta reserva. Por que não contratar, por exemplo, o Luiz Dias para ser titular, que vai ser daqui tem mais 2, 3 anos, e contratar o Yildiz para ser reserva? Obviamente, o Bayern vai ter que querer gastar dinheiro. Vai ter que gastar dinheiro, assim. Vai ser uma operação muito cara. Daí ele bota o Yildiz para disputar a posição com o Luiz Dias. Se o, se o Yildiz estiver pronto, ele vai pegar a titularidade. Se não tiver, vai ficar na reserva e daqui a 2, 3 anos ele é titular. Só que, obviamente, essa ideia depende muito do scout do Bayern. Daí o scout do Bayern, se quiser contratar o Yildiz, que eu não vi muitas notícias eu não vi notícias do Bayern querendo, mas é uma ideia que eu tenho. Daí eu tenho que entender. Ele tá pronto? Se ele tá pronto, não. Então vou contratar ele pra ser titular. Contratar pra ser titular, a gente contrata um reserva. Puta, não tá tão pronto. Tem que evoluir ainda. Então contrata um cara mais velho,
que vai conseguir cumprir a função por enquanto e vai desenvolvendo o Yudis e vai deixando ele disputando posição. Daí, esse cara mais velho poderia ser o Luiz Dias, poderia também ser o próximo nome que eu quero trazer aqui pra vocês, que é o Mitoma do Brighton. Ele disse que, cara, o Mitoma é um jogador que eu acho bem interessante, ele quebra muito, ele quebra linhas, ele tem qualidade técnica, ele, de certa forma, traz uma certa produção, ó, fez 10 gols, 4 assistências da Premier League essa temporada. Só que eu não acho que ele seja esse ponta de elite que o Bayern quer. Mas com certeza o Mitoma hoje seria um upgrade na ponta esquerda. Eu acho que um cara que daria pra ser titular de uma temporada, duas. Então eu acho que seja esse cara hiper mega high level, como seria o Nico Williams, um Rodrigo. Isso eu acho que não. E o Mitoma já tem 28 anos. Eu acho que o valor dele seria entre 40 e 50 milhões de euros. Então, por exemplo, se o Bayern entender que o Yildiz não está pronto ainda para ser titular, cara, contrata o Mitoma e o Yildiz. Daí deixa os dois disputando posição nessa temporada, quem tiver melhor joga. E daqui a 2, 3 anos o Yildiz titular absoluto e o Mitoma já vai ter dado a fase dele, já vai estar mais velho, e daí tudo bem, daí traz, deixa ele na reserva, ou vende, contrata um reserva novo. É uma opção. Só que assim, sobre o Mitoma, putz, era pra ter trazido a notícia. Aparentemente ele não tá mais na lista do Bayern. Eu não sei por quê. Não, não que seja meu nome favorito. Eu acho que ele tem capacidade, seria um upgrade. Só que, como eu disse, eu não acho que seja esse cara de elite, mas seria um cara que melhoraria o nível do Bayern pelo que tá agora. Com certeza. Mas, cara, tá tão difícil contratar um ponta esquerda pro Bayern. O Bayern tá com tanta dificuldade que, cara, por que tirar o Mitoma como uma opção? Não tô falando que o Bayern precisa ir com ele e falar assim, não, o Mitoma é o cara que a gente quer, esse vai ser nosso ponta de elite. Não tô falando que precisa ser assim. Mas, cara, por que tirar ele como uma opção? Isso que eu não entendo. Agora a gente já vai pra uma coisa um pouco diferente aqui. Os próximos dois nomes são jogadores que são segundos atacantes pela esquerda, que é o Lookman e o Nkunku. O Lookman, obviamente, hoje é o nome melhor, porque ele tá em alta, enquanto o Nkunku tá em baixa. Se fosse o Nkunku do Leipzig, obviamente eu ia preferir o Nkunku, mas ele tá há muito tempo dando errado no Chelsea. Não só por conta dele, mas por conta também do jeito que usa ele. E o que eu queria mostrar pra vocês sobre esses dois nomes, eu acho que poderiam ser uma opção. Eu não acho que teria que ser a primeira, porque, ó, eu já separei aqui, fiz um campinho pra vocês verem. Mais ou menos o Bayern jogaria assim, eu já botei um Lookman aqui na ponta esquerda. O negócio do Lookman é que ele joga mais como segundo atacante pela esquerda, joga mais ou menos aqui. Então, ele joga mais centralizado. E nessa função ele é muito bom. Só que o Bayern tá acostumado a jogar com ponta o quê? Um ponta mais aberto. E eu acho que o Lookman consegue jogar mais aberto. Mas eu não tenho essa certeza. Esse que é meu medo com o Lookman. Será que ele consegue fazer essa função mais aberta? Não sei. Mas caso o Bayern queira contratar ele para jogar na função que ele já sabe fazer, olha o que o Bayern pode fazer. O Bayern pode jogar o Musiala, um meia mais pela direita, continuar mais centralizado, continuar com o meio atacante, mas mais pela direita, colocar o Lookman como segundo atacante pela esquerda e abrir o Davis aqui para ataque. Poderia ser uma opção, só que daí o Bayern tem que mexer um pouco no sistema, teria que deixar o Pavlovic um pouco mais na cobertura aqui, talvez deixar o Leimer um pouco mais segurando as pontas daqui, para deixar o Davis mais solto. Ou o Company é meio louco também, né? Eu gosto do Company, mas é meio louco. Deixar assim mesmo. Mas daí você deixa o Davis como ponto na fase ofensiva. Só que daí a recomposição é mais difícil. E obviamente com o Davis voltar de lesão, né? Nesse começo não daria porque ele tava machucado. Mas daí o Luke não joga mais finalizado. Isso é uma opção. A mesma coisa pro Nkunku. Só que o Nkunku eu já acho que não tem mais. O Lookman, eu tenho minhas dúvidas se ele consegue jogar aberto. Talvez sim, talvez não. O Nkunku eu já acho que não. Acho que ele pode quebrar o galho, mas não acho que. Mas estaria muito longe se ele tiver o melhor dele. Acho que o Nkunku já não seria uma boa ideia pra jogar aberto. Teria que ser nessa função aqui mesmo, o Nkunku. E daí o negócio é o preço, né? O Lookman deve ser uns 60 milhões de euros. O Nkunku, hoje eu acho que seria uns 40, 35 milhões de euros. Mas o Nkunku, como tá muito sem mercado, como ele tá em má fase, quanto mais demorar a janela de transferências e o Chelsea precisa vender ele, porque não tem mais cabimento o Nkunku ficar lá, talvez o Chelsea aceite emprestar ele, talvez o Chelsea abaixe o valor. Então, bom, é uma coisa que pode demorar um pouco, porque o Chelsea não vai querer manter ele mais uma temporada. Então, quanto mais demorar para contratar ele, o Chelsea vai ficar mais pressionado a precisar vender. Quando você precisa vender, você pode abaixar o preço, né? Então, caso do Nkunku é um pouco mais assim. Mas hoje, se fosse para ter essa ideia, é melhor o Lookman do que o Nkunku, deixar isso bem claro. Hoje, se você quiser fazer algo desse tipo, melhor arriscar no Lookman. E outro jogador agora, para meio atacante, seria o Xavi Simons.
O Xavi Simons é um jogador que o Bayern queria muito na temporada passada, no caso, no começo dessa, né? Porque a gente já tá indo pra 25, 26, mas no começo da temporada 24, 25. O Bayern tentou muito, só que perdeu a briga pro Leipzig, porque o Xavi Simons queria ser titular e ele não tinha tantas garantias no Bayern de ser titular, então ele resolveu ir pro Leipzig. E o Xavi Simons, ele pode jogar tanto mais como meio atacante, ele pode jogar como. Não, meio atacante mais centralizado, um pouco mais pra direita, ele pode jogar mais pra esquerda. Então, por exemplo, com o Xavi Simons, você poderia seguir essa ideia de manter o Davis mais aberto, é que daí você teria que mudar um pouco o sistema de jogo. Claro, você pode tentar botar ele como ponta, mas aí eu acho que você não vai tirar o melhor dele. E você coloca o Musiala mais aberto pra esquerda. E daí aqui no lugar desse Lukman aqui seria o Xavi Simons, né? Aqui pelo meio atacante pela direita, você pode fazer isso. Poderia dar certo. Só que uma coisa que eu não entendo, assim, o Bayern agora, ele não quer um meio atacante. Eu tô dando uma opção. Se o Bayern mudar de ideia e resolver tentar um meio atacante de novo, eu acho que o Xavi Simons seria o melhor nome. Porque assim, eu não entendo. Só uma coisa do Bayern. Por que o, Por que que o Bayern queria tanto o Xavi Simons há um ano atrás, pra mesma função? Ou colocar o Musiala pra esquerda e colocar ele centralizado, ou colocar o Musiala centralizado e ele mais com um meia pela esquerda. É a mesma coisa. Por que um ano atrás essa ideia era tão boa e o Bayern tava insistindo tanto e agora não quer? Só isso que eu não entendo, assim. Agora o Bayern descartou essa opção. Só isso que eu não entendo, mas eu acho que poderia ser uma opção. Outra opção aqui, essa aqui é interessante, é o Mohamed Kudus, do West Ham. A questão do Kudus, cara, eu já vi ele jogar, principalmente antes do West Ham, no começo dele do West Ham. Cara, é um baita talento. É um jogador que eu acho extremamente interessante. Eu gosto muito do Kudus, mas ele vem jogando no West Ham que. Não vamos dizer que não é um time muito interessante de assistir. Ofensivamente, muito pobre. Não por culpa dele, mas o sistema, tudo. O West Ham se for ver o elenco do West Ham, é um elenco muito interessante. Mas é um time que não consegue desenvolver isso, não performa bem. Então, é até difícil você saber o quão pronto o Kudus está ou não. Infelizmente, a internet não tá deixando eu mostrar aqui pra vocês. Mas já faz um tempo que eu não assisto tanto Kudus assim. Faz um tempinho. Pelo que eu via dele, cara, ele pode jogar de meio atacante, falso 9, ponta direita e ponta esquerda. Mas as pessoas que eu vejo que assistem mais ele, falando sobre ele, falam que não gostam dele muito como ponta esquerda. Apesar de que, pelo que eu vi, eu acho que ele pode fazer. Mas tudo bem. Falam que não é a melhor função pra ele. Então não vamos esquecer. Vamos falar assim. Talvez ele possa fazer a ponta esquerda, mas a melhor ideia não. Então ele poderia tanto ser um meio atacante e um meio atacante mais pela direita. Fazer a mesma coisa do Xavi Simons que eu falei aqui. Aqui, em vez de ser esse Lukman aqui, ó, o Kudus poderia fazer essa função também. É uma opção. E eu acho que também não serve tanto para ponta esquerda, porque o Bayern prefere um ponta de pé trocado. Ou seja, um ponta esquerda destro, um ponta direito canhoto. Obviamente, quando eu boto o Davis aqui, já é uma ideia diferente. O Davis é canhoto. Mas, assim, acho que por isso que o Bayern não tentaria ir para ponta esquerda. Mas como meio atacante, pode ser uma opção. E também sabe jogar de ponta esquerda, se precisar. Pode. Vai, o Olise se machucou. Kudus vira ponta direita, daí bota um reserva lá na ponta esquerda. O Gnabry, por exemplo. Então acho que é uma opção. Acho que é um cara que o Bayern poderia olhar. Mas, como eu disse, apesar de, pelo que eu vi, eu achar que ele pode jogar de ponta direita, as pessoas que. No ponta esquerda, as pessoas que mais acompanham ele, mais próximo, falam que ele é melhor pela direita. Então, acho que seria mais como meio atacante, a ideia do Kudus. E o último jogador que eu trouxe aqui é o. Calma aí que. Putz, eu esqueci quem que era. Um segundo, para carregar aqui a internet. A internet tá muito ruim. Um segundo. Ah, o Eze. Cara, o Eze seria mais essa ideia de meio atacante, só que ele joga mais pela esquerda, então seria mais jogar o Musiala pra direita, ou talvez testar o Eze mais pela direita. E é uma opção caso o Bayern queira um atacante, só que o problema dele é que é muito caro. Pra mim, o Eze hoje é jogador de entre 60 a 70 milhões de euros. Mas o Crystal Palace só venderia ele pela multa. E a multa dele é 80 milhões de euros. Acho muito caro pra ele. Acho muito caro pelo Eze. Mas acho um cara que o Bayern poderia considerar. Mas assim, nessa ideia de meio atacante, eu gosto da ideia. Mas eu só acho que só tem uma coisa. Se o Bayern quisesse um meio atacante, o que nesse momento não quer, deixar muito claro, o Bayern nesse momento não estava sendo meio atacante. Mas se quisesse, era melhor ter tentado o Cherki. Obviamente, agora não dá, ele já tá no City. Mas se o Bayern fosse insistir nessa ideia de meio atacante, a melhor opção era o Cherki. Então, obviamente, o Bayern vai tentar a ponta esquerda. Eu trouxe para vocês vários nomes de ponta esquerda que o Bayern poderia tentar. E é isso, assim. Então, eu acho que o Bayern vai insistir na ponta esquerda. É o que eu acho.
E se tiver muito difícil e todos os jogos estiverem dando errado, daí eu acho que talvez o Bayern volte a olhar para o meio atacante. Mas só se der tudo errado. Mas a grande verdade é o quê? O Bayern precisa definir um alvo e ir com tudo. O Bayern não pode mais ficar vacilando. O Bayern tem que falar assim: esse cara que eu quero e eu vou contratar ele. Não vou pagar preços absurdos, obviamente, não vou ser extorquido. Mas eu vou tentar ele e vou contratar ele. E decidir isso logo, porque não dá mais pro Bayern ficar assim: ah, então, vamos ver qual nome te quer, vamos analisar aqui. Daí quando você decide, você perde o cara. Isso não pode mais acontecer. O Bayern tem que parar de ser rejeitado e tem que contratar logo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que ficou bem longo, mas acho que ficou bem completo também. Acho que foi um vídeo muito legal. Se vocês gostaram, de verdade, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar e podem comentar aqui à vontade. Muito obrigado por todo mundo aí. Valeu!